Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, agora a gente finalizou a parte do visagismo, né? Que vai nos contribuir muito para que a gente possa executar o nosso corte perfeito, tá? Então, agora nós vamos entrar na parte de conhecer a execução de um corte. Vamos lá. É necessário 4 componentes aí para a gente poder fazer a execução de um corte correto, tá? Primeiro, vamos lá. Linhas, ângulos, divisão do cabelo e posição dos dedos, tá? Através dessas 4 regrinhas, eu vou estar fazendo a execução do corte, seja ele qualquer, tá? Seja ele qual for o corte. Beleza. O que nós vamos aprender, o que a linhas vai nos direcionar? Por que é importante linhas? Com ela, eu vou dar formas para o meu corte. Lembra das formas que a gente aprendeu no visagismo? Que é triângulo, quadrado e redondo. Então, a linha, ela vai me dar um direcionamento tanto para o triângulo, para o quadrado ou para o redondo, tá? Então, ela é fundamental para a execução do corte. Já o ângulo, o que o ângulo ele vai me proporcionar? Ângulo. O ângulo ele foi criado para dar leveza, caimento, finalização num corte e também a montagem em si de um corte final, tá? Então, quando eu faço uma linha de corte, depois eu trabalho ângulo em cima desse corte, tá? Então ele também vai, a função dele vai ser nos proporcionar no corte o repicado, tá? O degradê. Então, a angulação é muito importante trabalhar em cima do corte. Depois do ângulo, a gente tem mais o teminha, que é a divisão do cabelo. Com a divisão do cabelo, eu vou manter a mesma forma, tanto da linha, como do ângulo e a divisão, tá? Nós estudamos para uma escovação, tem que ter feita uma divisão correta. Agora, imagina para um corte. Então, o corte, ele também tem que ter as divisões, tá? Conforme o formato do corte que nós vamos executar, tá bom? Então, ele serve para nos dar o caminho e separar divisões e subdivisões. Então, a divisão do cabelo no corte, cada pedaço da nossa cabeça tem um ângulo, correto? Então, a divisão, ela vai separar para que nós possamos fazer o nosso corte em cada parte da cabeça. Porque cada parte vai ser de uma forma, tá? Porque nós vamos se aprofundar e a gente vai começar a entender o porquê. Outro item bem importante também. Posição dos dedos, né? Meus dedos, né? O posicionamento do meu dedo, quando eu vou cortar um cabelo, ele também tem que seguir da mesma forma do que a linha, o ângulo e a divisão. Então, o meu dedo, ele tem que ser ou paralelo ou curvo, né? Porque nós temos 3 formas. Ou ele vai ser paralelo, reto, curvo ou em formas diferentes, no caso, se for diagonal, tá? Então, ele também vai nos ajudar a executar o corte. Dá uma pausinha, gente. Foi! Então, nós vamos conhecer um pouquinho das linhas que nós trabalhamos em cima do formato de corte, tá? Então, a gente conhecendo as linhas, tá? Nas linhas, eu vou ter linhas horizontal, eu vou ter linha
vertical, eu vou ter linha. Tirou o vestido. Diagonal. Tá? Então, essas 3 linhas vão me levar à execução de um corte, tá? Na apostila, nós temos lá o V invertido, tá? E nós temos o V também. Então, ele entra aqui no diagonal. Então, V invertido e o V, ele entra aqui na linha diagonal, ok? A professora não tá dando tempo de copiar, né? Mas depois eu vou passar para vocês. Na pesquisa, eu vou estar mandando para vocês isso que nós estamos estudando para ficar registrado, tá bom? Então agora nós vamos aprender os ângulos. Existem alguns ângulos na nossa cabeça, tá? Nossa cabeça ela é redonda, então ela vai nos proporcionar algumas angulação. Então a gente tem vários ângulos. Quando a gente sabe, né, a gente viu lá que o que é o ângulo? O ângulo ele vai me dar leveza, ele vai me trazer camadas no cabelo. Então quando a gente for trabalhar ângulos, nós vamos trabalhar ângulos inferiores e superior. O que é ângulo inferior e superior? O ângulo inferior é o ângulo de baixo, tá com a minha cabeça. O ângulo superior é a parte de cima da minha cabeça, ok? Então, os ângulos inferiores, eles são 0 graus, 45 graus e 90 graus. Esses são os inferiores e esses são os graus superiores, tá? Então, até uma certa marca da cabeça, eu vou ter inferior. Depois eu vou ter superior. Para ficar melhor, para vocês entenderem, aqui eu vou deixar só o inferior. Então, esses são os graus inferiores. Já nós vamos conhecer qual que é a posição que ele fica na nossa cabeça, tá? O superior também, professora. O superior ele também vai ser o mesmo grau, tá? Só que ele vai ser na superfície da minha cabeça. Beleza? Então, inferior, parte de baixo, superior, parte de cima. Eu gosto de trabalhar em ângulos, posição do corpo. Por quê? Porque às vezes no começo nós esquecemos da onde vamos elevar. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês verem. Para onde eu vou elevar essa mecha? Quando a gente trabalha ângulo, a gente trabalha elevação. Na elevação a gente trabalha leveza, camadas, tá? Nós vamos trabalhar, por exemplo, ângulo num corte repicado, um corte graduado, onde eu tenho que fazer a 0 grau, 45 e 90, tá? Nós vamos trabalhar o ângulo dentro desses cortes. Eu costumo fazer posição do meu corpo. Como que eu vou fazer posição do meu corpo? Assim, por exemplo. Inferior. Deixa eu colocar mais. Ângulos inferior. Inferior, parte de baixo da minha cabeça. Então, quando eu for trabalhar ângulo inferior, eu vou trabalhar 0 graus, eu vou elevar a minha mecha lá pro chão. Chão, tá? Então, faz essa anotação aqui que é importante. Depois eu vou passar, mas é legal vocês ir já entendendo. Então, quando a gente vai anotando, a gente também vai gravando. Isso aqui se chama posição, que eu uso para poder gravar
o ângulo do corte, tá? Então, a 45 graus, eu elevo a minha mecha para o meu umbigo. E a 90 graus, eu vou elevar essa mecha para o meu estômago. Professora, por que não tem alguma coisa a ver? Tem, gente. Lembrando lá, esse posicionamento do corpo é uma criação minha. E eu acho que fica muito fácil de a gente posicionar no nosso próprio corpo, porque nós vamos estar ali atrás daquela cabeça para cortar. Isso vai ajudar eu a entender o ângulo e já não ter erro. Toda a mecha eu vou elevar para uma posição do meu corpo. No caso, 0 grau inferior, que é a parte de baixo da cabeça, eu levo para o chão. No caso, 45 graus inferior da minha cabeça, que vai ser mais ou menos nessa posição, eu vou elevar lá para o meu umbigo. No caso, 90 graus, eu elevo para o meu estômago. Dessa forma, eu não tenho erro, porque eu posso me movimentar e não perder a posição onde eu tenho que elevar, tá bom? Agora que nós vamos ver o superior, né? Vamos mudar só aqui pra... Então, nós vamos ver agora os ângulos superiores. Os ângulos superiores, ele vai me dar uma direção, né? Nós temos a mesma angulação, só que na parte de cima da cabeça, ele vai me dar uma posição também onde eu tenho que elevar. Dessa forma, eu consegui aprender melhor e foi uma criação bem bacana mesmo, porque quando eu estava fazendo o meu curso, eu tive muita dificuldade em gravar a questão do ângulo. E foi uma forma onde eu me identifiquei, gravando pela posição do meu corpo mesmo. E dá super certo, deu super certo, então é uma dica para vocês, tá? Então, lá no ângulo superior, o que eu vou fazer? 0 grau superior. Aonde vocês imaginam que seja 0 grau? Não é onde nós terminamos o inferior. 0 grau é aqui, ó, na minha testa. Por quê? Alguns cortes que a gente vê ali na internet, que o pessoal pega, amarra o cabelo aqui atrás e eleva aqui na frente e corta e ele continua reto, só que com camadas. Porque não tira comprimento. Então, não tira o comprimento, ele continua a 0 grau, como se eu tivesse elevado ele para baixo e cortado reto, tá? Então, por isso que ele volta a ser um ponto a 0 grau. Então, 0 grau, onde eu vou elevar, professora? Eu vou elevar ele na testa da minha cliente, tá? Na testa da cliente, aqui ó, usando mais uma posição do corpo, tá bom? 45 graus. Aonde que eu vou elevar o 45 graus? A professora esqueceu, pera lá. 45 graus, eu levo para a testa da minha cliente. 45 graus, eu vou elevar para o teto. E o 90 graus, eu vou elevar para o meu pescoço. Vocês conseguem compreender? Então, assim, nós usamos ainda aqui posição do meu corpo e do corpo da minha cliente. Então, isso aí é muito bacana. Ajuda a nós esquecer. Você viu que até a professora dá uma esquecida. Por quê? A gente demora para pegar essa angulação, ângulo 0 grau. Imagina se você não tiver um direcionamento. Fica muito mais difícil. Foi a necessidade que eu senti e eu acabei criando isso para diminuir essa dificuldade, tá? Pode dar pausa. Foi! Ó, pessoal, eu peguei a minha filha aqui de modelo para mostrar para vocês a questão das linhas e do ângulo que nós vimos até agora, tá bom? Então, aqui, como que nós vamos fazer as linhas? Ó,
Lembra que nós treinamos bastante questão de divisão de cabelo. Então, a gente sempre divide atrás da orelha, né? Sempre atrás da orelha. Ó, quando nós formos trabalhar divisão no cabelo, com aquelas formas que a gente, né, conversou um pouquinho, nós vamos trabalhar assim. A linha de horizontal. Horizontal, toda vez que a professora falar, a gente executar um corte na horizontal, são linhas retas, horizontal, né? A Heloísa tá com Chanel de bico. Então, aqui eu tenho uma divisão correta, horizontal. Sempre bem limpa, né? Então, nós trabalhamos a divisão horizontal. Um corte reto, né? Vou usar uma divisão horizontal. Uma divisão vertical. Vertical são divisões nessa posição, né? Divisão vertical. Vocês estão conseguindo ver? Aí, cabecinha um pouquinho. Então, vou fazer aqui para vocês verem melhor. Vertical, divisão vertical. Ó, desce um pouquinho para trás. 10 minutos. Ó, ela fica na vertical, tá? Então, essa é a posição. Quando a gente for trabalhar ângulo, essa é a elevação, tá? Então, vamos ver as linhas primeiro, depois a gente fala sobre os ângulos. Diagonal, que é o V invertido ou V, tá? Esse é o V invertido. Pega bem aqui na divisão. V invertido. Então, ele é na diagonal. V normal é de baixo para cima. Então, ele vai ser assim. Daqui para cá, tá? E a questão de angulação, nós vamos estar trabalhando em posição do corpo.